Meu nome é Eduarda, e o que vou contar aqui não é apenas uma lembrança dolorosa. É uma experiência que marcou minha vida para sempre. Eu cresci muito próxima do meu avô materno, seu Agenor, um homem simples, de fala mansa e olhar sempre cheio de sabedoria. Desde criança, ele me dizia que existiam coisas nesse mundo que a gente não podia explicar, e que às vezes o amor ultrapassava as barreiras da vida e da morte. Eu ouvi essas histórias com um encanto típico de uma menina curiosa, mas nunca imaginei que um dia eu mesma viveria algo assim, tão real e tão assustador. Era uma noite comum de quinta-feira. Eu havia tido um dia cansativo no trabalho e resolvi dormir mais cedo. Morava sozinha em um pequeno apartamento que herdei da minha mãe. Ao deitar na cama, algo parecia estranho no ar. Uma inquietação tomou conta do meu peito e uma angústia inexplicável começou a me consumir. Era como se algo estivesse para acontecer. Algo ruim. Tentei ignorar a sensação, respirei fundo e fechei os olhos, na esperança de adormecer logo. Mas não consegui. Um barulho vindo da janela me fez sentar na cama com o coração acelerado. Era um morcego. Sim, um morcego estava preso na tela da janela, batendo as asas de maneira desesperada, como se quisesse entrar no quarto. Aquilo já seria estranho por si só, mas o mais perturbador era a insistência do animal em permanecer ali, como se tentasse me avisar de alguma coisa. Aquilo me deixou nervoso. Levantei e tentei espantar o bicho, mas ele não saía. A madrugada avançava e o morcego continuava ali. Meu corpo estava cansado, mas a mente não me deixava descansar. Eu sentia um peso na atmosfera, como se o próprio ar estivesse denso. Por volta das 3:30 da manhã, quando o silêncio da noite era quase absoluto, comecei a ouvir passos no corredor. Passos arrastados. Aqueles sons lentos e arrastados, exatamente como o meu avô costumava andar, por conta da idade avançada e dos problemas nas articulações. Meu coração disparou. Eu fiquei paralisada. Os passos vinham se aproximando, devagar, arrastando, cada vez mais próximos da minha cama. Tentei me convencer que era imaginação, que eu estava sugestionada pelo medo e pelo cansaço. Mas então vieram 3 batidas secas no guarda-roupa. Tum! 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 3 batidas que ecoaram pelo quarto como se fossem marteladas na minha alma. Naquele momento, o telefone fixo da sala tocou. Um som agudo e desesperador cortou o silêncio. Meu corpo reagiu antes mesmo da mente processar. Saltei da cama, acendi a luz do quarto que até então estava completamente escuro e corri até o aparelho. Com as mãos trêmulas, atendi. Do outro lado da linha, a voz da minha tia, trêmula, entrecortada por soluços, me dizia: Eduarda, o vô, ele se foi. Foi como se o chão tivesse sumido sobre meus pés. Aquele pressentimento, aquela angústia, os passos, as batidas, o morcego, tudo fazia sentido agora. Meu avô tinha vindo se despedir. Ele esteve ali comigo. Ele tentou me avisar. Ele queria que eu soubesse, queria me dar um último adeus. Desabei em lágrimas. Chorei como nunca. Era um misto de dor e gratidão. Dor pela perda, mas gratidão por ter sentido sua presença uma última vez. Meu avô era meu porto seguro, minha referência de amor e acolhimento. Saber que ele encontrou uma forma de se despedir mesmo depois da morte foi a prova de tudo o que ele sempre dizia: que os laços do amor verdadeiro nunca se rompem, nem mesmo com a morte. Naquela noite, mesmo entre lágrimas e dor, senti algo inexplicável. Paz. Uma paz estranha, como se ele tivesse deixado um pouco da sua essência ali para me acalmar. Desde então, nunca mais ouvi os passos, nem senti aquela presença. Mas sei que de alguma forma, ele continua comigo, me guiando, me protegendo. Essa história é real. E até hoje, quando alguém me diz que não acredita em coisas sobrenaturais, eu apenas sorrio e penso comigo mesmo: se soubessem o que eu vivi naquela noite,
talvez mudassem de ideia. Meu nome é André, e o que vou relatar aqui não é apenas uma lembrança, mas uma cicatriz que carrego na alma até hoje. Tudo começou há cerca de 2 anos, em um domingo comum, como qualquer outro. Eu e meu primo Felipe sempre fomos muito próximos, praticamente irmãos. Crescemos juntos, jogamos bola na rua, dividimos confidências e aventuras. Nossos laços eram tão fortes que parecia que, de alguma forma, nossas almas estavam conectadas. Felipe era daqueles caras que iluminavam o ambiente. Alto astral, sorriso fácil, coração enorme. Nunca imaginávamos que algo poderia interromper sua vida tão cedo, tão abruptamente. Mas a morte, como todos sabem, não pede licença. Naquele domingo eu estava em casa, deitado no sofá, assistindo a um programa qualquer na TV. Era fim de tarde. De repente, sem nenhum motivo aparente, senti uma pontada aguda no peito. Não era uma dor comum. Era algo estranho, como se uma energia pesada me atravessasse. Ao mesmo tempo, ouvi um sussurro próximo ao meu ouvido. Um sussurro fraco, mas claro o suficiente para me arrepiar até os ossos. Adeus, primo. Levantei na hora. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. A casa estava silenciosa, minha mãe cozinhava na cozinha, tudo parecia normal. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Senti um calafrio percorrer minha espinha e um peso inexplicável tomou conta do meu peito. Meia hora depois, o telefone tocou. Era minha tia, mãe do Felipe. A voz dela tremia e antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, eu já sabia. Felipe havia sofrido um acidente grave de moto. Foi instantâneo. A médica que atendeu disse que ele morreu na hora. Mas eu sabia que aquilo não era verdade. Eu senti. Ele ainda tentou se despedir. Ele me procurou naquele último momento. Nos dias seguintes, eu não consegui dormir. Não apenas pela dor da perda, mas porque sentia algo. Uma presença. Era como se o Felipe ainda estivesse ali, por perto. As luzes da casa oscilavam, objetos caíam sem motivo, eu sentia arrepios e ouvia ruídos durante a madrugada. E não era um medo que me dominava. Era a tristeza. Eu sentia que ele não queria partir, que estava confuso, perdido entre este mundo e o próximo. Às vezes, quando estava sozinho no meu quarto, tinha a sensação de que alguém me observava. Cheguei a ver a sombra de uma pessoa parada no canto do quarto durante a noite. Eu sabia que era ele, meu primo. Uma madrugada acordei com uma sensação de sufoco. O quarto estava gelado, mesmo com as janelas fechadas. Vi a maçaneta da porta se mexer levemente, como se alguém do outro lado tentasse entrar. O relógio marcava 3h33 da manhã. Fechei os olhos com força, me cobri e comecei a rezar baixinho. Naquela manhã decidi procurar ajuda. Fui até uma igreja próxima da minha casa. Conversei com o padre, um senhor muito sábio e acolhedor. Expliquei o que vinha acontecendo e ele, com muita calma, me disse que, às vezes, as almas daqueles que amamos não conseguem partir. Precisam de ajuda, precisam de oração. Ficamos juntos ali por um tempo. Ele rezou comigo, abençoou uma medalhinha de São Miguel Arcanjo e pediu para que eu colocasse no meu quarto. Quando cheguei em casa, acendi uma vela, coloquei a medalha sobre o criado mudo e rezei. Rezei do fundo do meu coração, pedindo a Deus que acolhesse a alma do Felipe, que o levasse em paz, que desse descanso ao meu primo querido. Naquela noite dormi profundamente pela primeira vez desde a tragédia. O quarto estava leve, calmo. Pela manhã senti uma brisa suave passar por mim mesmo com a janela fechada. E naquele instante senti que ele havia partido. Nunca mais ouvi os sussurros, os ruídos, os arrepios cessaram. Mas eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que Felipe tinha vindo se despedir. Ele queria dizer adeus, mas ao mesmo tempo não queria ir. Era jovem demais, tinha planos, sonhos, uma vida inteira pela frente. Hoje, sempre que passo em frente à igreja onde rezei por ele, deixo uma flor. E quando olho para o céu estrelado, lembro do seu sorriso. Sei que ele está em paz. E sei que um dia,
Quando chegar minha hora, ele estará lá, de braços abertos, me esperando do outro lado. Histórias como essas nos fazem refletir sobre o que existe além da morte. Será que nossos laços são tão profundos que nem mesmo a partida física consegue rompê-los completamente? Quando um ente querido vem se despedir no exato momento em que parte desse mundo, sentimos na alma que algo maior está em jogo. Uma conexão que vai além da lógica, da razão e até da fé. Eduarda ouviu os passos do avô na mesma hora em que ele morreu. André escutou o último adeus do primo como um sussurro no ouvido. Coincidência? Ou evidência de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição? O fato é que há coisas que a ciência ainda não explica, e talvez nunca explique. Por isso, se você já viveu algo parecido ou tem um relato sobrenatural, envie para a gente. Seu caso pode aparecer aqui no canal Mistérios do Além. O e-mail para envio está na descrição deste vídeo. Agradecemos por assistir. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se, ative o sininho e até o próximo mistério.